Seja muito bem-vindo, doutor, doutora, seja muito bem-vindo a mais uma jornada Toxina Botulínica Expert. Aqui eu vou te mostrar estratégias para você se tornar um profissional expert de toxina botulínica e sem medo de causar intercorrência. E o tema de hoje da nossa live é como realizar um planejamento inteligente para a toxina botulínica, para a aplicação de toxina botulínica. Meu nome é Elaine Marques, eu sou biomédica esteta e eu vou hoje transcorrer sobre esse tema sobre toxina botulínica. Então, bora lá? Eu separei algumas perguntas de alguns de vocês me mandaram na caixinha ao longo dessa semana. Hoje também eu não consegui responder todas, mas eu separei várias aqui para a live de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, só mandar aqui no chat, tá bom? Essa live está sendo transmitida aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se você preferir, pode assistir também no YouTube, que a tela é maior, dá para ver mais, tá bom? Vamos lá. Bom, vou começar explicando o que é um planejamento inteligente. Eu separei as perguntinhas aqui do lado. O que é um planejamento inteligente? Então, o planejamento inteligente, ele se divide em duas etapas. A primeira etapa, a gente vai falar sobre o consultório, como a gente realizar um planejamento inteligente na aplicação da toxina botulínica, para não haver desperdício, para a gente poder entender quanto que vai usar de produto do seu paciente para otimizar o seu atendimento, também por questões financeiras. Então, toda essa parte. A segunda parte do planejamento inteligente envolve a questão financeira propriamente dita. Eu vou explicar para vocês como fazer esse planejamento para não ter perdas de dinheiro no consultório. Quando a gente está começando, isso não é explicado normalmente na pós, nos cursos. Os cursos normalmente focam muito no atendimento, de como você marcar, como você injetar, mas não falam muito dessa segunda parte do planejamento. E aí você entra no consultório, vai começar a atender os seus primeiros pacientes, acaba a gente se embolando, acaba gastando mais produto do que deveria, a gente acaba... às vezes, até na hora realmente de fazer o planejamento no paciente, a gente se embola, não consegue fazer aquele planejamento com um número determinado de unidades, e aí tem que abrir um outro vidro, e isso tem custos financeiros também. E também na hora de cobrar o paciente, às vezes a gente faz uma propaganda, vê lá o concorrente colocando um preço X, você não consegue comprar o produto por um valor tão barato quanto o colega, tendo uma margem de lucro grande, e você não consegue fazer a sua precificação de forma que você também ganhe. Então, isso é toda uma... parece fácil, mas não é. Tem toda uma técnica para a gente poder entender como realizar isso de uma maneira realmente eficiente, um planejamento inteligente, para a gente não ter perda de dinheiro, né? Que é o que a gente quer, para a gente poder otimizar, para o paciente ficar feliz e para o nosso bolso também. Então, vamos começar. Então, isso é o planejamento inteligente. Então, ele se divide nessas duas etapas. Vou começar falando sobre o planejamento com relação à parte de aplicação, tá? Então, vamos começar falando sobre o produto. Quando a gente vai fazer uma aplicação de toxina botulínica, que você divulga para o teu paciente, é importante, o primeiro passo é você deixar claro para a sua propaganda, no teu contrato, quantas unidades você está se propondo a aplicar na sua consulta. Por exemplo, na minha consulta, eu me proponho a aplicar até 50 unidades. Eu não coloco fixo 50 unidades, porque às vezes pode acontecer do paciente precisar de usar menos, mas ele tem direito a 50 unidades dentro daquele valor que eu estipulei lá no meu consultório. Então, assim, dentro desse valor... Eu sempre converso com o paciente quando vem a primeira vez, eu falo assim, olha, você tem direito a 50 unidades. É um frascozinho, né, de 50 inteiro. Eu procuro, às vezes, comprar, quando é um paciente único, comprar frascos de 50, né, para poder ter uma otimização no meu consultório e não perder dinheiro. Porque, às vezes, eu comprar de 100, eu não consigo fazer venda casada, né? Vender às vezes para um outro paciente à tarde ou naquele mesmo dia e eu não ter perda de dinheiro. Então, vamos planejar, eu comprei um vidrinho de 50, eu vendi para aquele paciente 50 unidades. Então, eu vou perguntar para ele, olha, você tem direito a 50, o que te incomoda mais dentro da tua face? Normalmente, o paciente vem para aplicar no terço superior da face. Então, ele vem para aplicar nos olhos, na glabela, na testa, né?
arquear a sobrancelha, às vezes para tirar umas ruguinhas que tem debaixo dos olhos. Ok. Então, com 50 unidades, normalmente eu consigo fazer esse terço superior todo. Na hora que eu vou fazer minha avaliação, eu peço o paciente para fazer várias mímicas. Então, antes eu avalio ele ainda na cadeira, a gente faz a nossa ficha de anamnese, ele escreve tudo, ele me explica o que ele tem queixas maiores olhando no espelho, eu vou para a parede para tirar foto, eu tiro a foto dele fazendo várias mímicas, então cara de zangado, cara de espantado, sorrindo, eu tiro foto de lado, de frente, filmo também as mímicas, e aí na hora que eu vejo as mímicas, ele já me disse que quer terço superior, que é o que incomoda ele. Aí eu olho se ele tem indicação de fazer, por exemplo, terço inferior, como depressor do ângulo da boca. Eu vejo se ele já tem essa região já marcada. Eu observo se ele tem um queixo celulítico. Eu observo se ele tem o pescoço de Nefertiti, que a gente falou na live da semana passada. Então, algumas caretas, assim, puxando o pescoço, eu observo, faço essa observação. Mas eu tenho na mente que ele tem predileção para fazer essa parte superior. Beleza. Aí ele senta na maca, eu vou fazer o planejamento da aplicação dele. Então, eu vou começar a marcar os pontos de acordo com as mímicas que ele já fez. Eu peço ele novamente para fazer algumas mímicas e eu vou lá marcando. Eu gosto muito do meu paciente estar com o espelho na mão para ele olhar, porque normalmente o paciente de primeira vez é muito curioso, ele quer saber como é que faz. Às vezes é um paciente de primeira vez, não de toxina, mas é uma primeira vez de um paciente comigo, ele quer ver como é que eu trabalho. Então, eu deixo sempre um espelho na mão dele para ele ir olhando e vou explicando. Então, eu vou marcando e vou explicando tudo para o meu paciente. Faço as marcações onde os pontos só. Faço as linhas de segurança e faço a marcação dos pontos. Aí, eu vou para o meu mapa. O que é o mapa? O mapa nada mais é que um desenho de uma face, pode ser uma face de músculo, pode ser só um desenho, aquele pictograma assim, de um rostinho. Você pode pegar realmente um papel e desenhar um rostinho e fazer as marcações, algo que você consiga desenhar aonde você está aplicando aqueles pontos. Eu tenho uma fotozinha de músculo, né? Mas você não precisa ter uma foto super linda, maravilhosa. É mais uma coisa para você, para o teu paciente, você entender aonde você aplicou, quantas unidades. Então, eu vou para a parte do planejamento. E no meu mapa, eu vou marcar. Eu olho para o meu paciente, vou lá com o papelzinho, vou marcando aonde eu vou aplicando, aonde eu pretendo aplicar a toxina botulínica. E, ao mesmo tempo, eu vou pedir ao meu paciente fazer careta. Por quê? Na hora que ele faz novamente a mímica, eu consigo confirmar quantas unidades de toxina eu vou colocar em cada ponto. Porque sempre tem um local que vai incomodar mais a ele. Por exemplo, tem paciente, ele vai falar assim, doutor, me incomoda todo o terço superior. Mas sempre vai ter um ponto que vai incomodar mais, tipo os olhos, a ruga da glabela, o pé de galinha. Ele quer muito arquear a sobrancelha. Então, a primeira coisa, quando a gente está lá no começo do atendimento, que a gente está conversando com o paciente, é importante ouvi-lo. Então, eu vejo muitos profissionais pecarem por não ouvir o paciente de frente. Então, eu gosto de ouvir. Aqui eu falo muito, né? Mas no consultório, ao contrário, eu escuto mais do que eu falo. Para eu poder atender 100% as necessidades dele, a expectativa dele, porque eu quero fidelizá-lo. Como eu já falei outras vezes, a toxina botulínica é a porta de entrada do meu consultório. Então, eu quero que ele goste do meu trabalho, que ele fique satisfeitíssimo e volte outras vezes para fazer outros procedimentos, outros tratamentos com ticket mais alto. Então, na hora que eu vou fazer o meu planejamento, lá passar os pontos que eu marquei para o papel, para pensar em quantas unidades eu vou colocar, eu vou dar prioridade ao que incomoda mais a ele, o que ele já me falou que incomoda mais. Então, ali, eu vou pesar um pouquinho mais na mão da toxina botulínica. Na minha avaliação, eu pergunto também se ele já fez o atendimento de toxina botulínica. Tem as 3 perguntas chaves. Eu vou falar bem detalhados na Masterclass, né, que a gente vai ter, que vai ser semana que vem. Eu vou falar bem detalhado quais são os pilares de um atendimento de excelência. Então, nesse atendimento de excelência, tem umas perguntas chaves que a gente tem que fazer na primeira consulta para você entender como é esse paciente, para você atendê-lo de uma forma expert, entendeu?
Então, eu faço essas perguntas chaves e aí eu vou focando muito bem naqueles pontos que ele me falou na minha anamnese. Marcos fez o mapa. Eu vou na calculadora mesmo e vou somar quantos pontos, quantas unidades eu coloquei em cada ponto. E aí o que a gente tem que ter em mente no planejamento de unidades é que eu posso gastar no máximo 50 unidades para o paciente. Então, é aí que o profissional às vezes peca, na hora que a gente aprende lá nos cursos, os cursos não falam muito em detalhes sobre isso. Por isso que eu trouxe esse tema da live de planejamento inteligente, né? Planejamento eficiente. E quando a gente vai planejar, distribuir os pontos, às vezes a gente gasta 60, 70 unidades naquele paciente. Não pode, a gente tem que lembrar que o paciente está pagando 50 unidades. Você pode muito bem cobrar um atendimento gastando 100 unidades, mas não há necessidade para fazer uma região única do rosto. 50 unidades dá e sobra, tá? Então, um atendimento tradicional, 50 é mais que suficiente. Lembrando que nessa consulta inicial, você não pode gastar todas as 50 unidades. Você tem que deixar um pouco de unidade para fazer a revisão. Eu não cobro a minha revisão do meu atendimento. Então, está inclusa a revisão. Eu não chamo de retoque, eu chamo de consulta de revisão. Na anamnese, eu já aviso ao seu paciente que no contrato, inclusive, está escrito que ele tem obrigação de retornar num prazo de 13 a 15 dias. Se ele não voltar nesse prazo, é dado como feito, ele não pode reclamar depois de um resultado que ele não ficou satisfeito, ou um pontinho que não pegou. Então, isso está tudo muito amarrado no meu contrato. Então, nessa revisão, caso ele necessite de um retoque, eu faço. Mas eu não falo a palavra retoque para o meu paciente, porque senão ele vai achar que ele tem que estar sempre querendo retocar. Então, você foca seu atendimento no terço superior. E aí ele vai querer retocar aqui, ele vai querer retocar aqui. Não é o que a gente está combinado. O combinado não sai caro. Então, eu explico, olha, na revisão, eu quero primeiramente tirar a foto, né, para ver como ficou o resultado. E o segundo ponto da revisão é caso fique algum pontinho que não ficou tão eficiente, não pegou tão bem, eu vou e dou aquela corrigida. Mas assim, hoje eu já raramente eu faço uma revisão no paciente aplicando o retoque. Raramente eu faço retoque. Porque eu já faço há tanto tempo, hoje eu já consigo olhar para uma musculatura, fazendo o meu planejamento, entendendo as mímicas faciais, todos os tipos de mímicas que a gente tem, todos os tipos de formatos de músculo que nós temos, né, de contração muscular, eu consigo hoje determinar quantas unidades eu preciso em cada ponto e atender muito bem as necessidades do meu paciente. Eu sempre foco muito no que ele está com a queixa principal, se é a glabela, se são os olhos. Então, eu sempre foco ali onde ele incomoda mais esse paciente. E aí, a partir desse momento, eu faço todo o meu planejamento. Então, focando... Então, assim, 50 unidades, que não é bem 50, vamos lá botar uns 45, eu deixo sempre uns 5, 10 unidades de laser para esse possível retoque. Normalmente eu deixo 5, mas quando é um paciente que eu vejo que não necessita tanta quantidade de toxina, eu posso até deixar mais. Mas normalmente a gente gasta 45 num rosto tradicional. No meu, por exemplo, que eu não sou uma pessoa com tanta expressão, então a gente gasta 45. E aí, como é que eu vou distribuir esses pontos? Como eu falei antes, focando aonde o paciente incomoda mais. Então, se é a glabela, você vai pesar mais a mão na glabela. Se são os olhos, você vai pesar mais nos olhos. E as outras regiões, para caber esses 45 unidades, como é que você vai fazer? Você vai distribuir. Então, o halo de ação, entender como age o halo de ação da toxina botulínica, o ângulo de aplicação da toxina botulínica, isso tudo vai influenciar no seu resultado. Então, por exemplo, tem um artigo que eu já falei algumas vezes, eu volto a repetir, tem aqui até na minha bio, o artigo do Cotofano. Se vocês olharem as fotos, ele já mostrou, o artigo do ano passado, ele mostrou que a aplicação a 90 graus, você seguindo a linha C de convergência, você gasta muito menos unidades, tendo um resultado muito mais eficiente no terço superior da face, aqui na testa, do que se você fizer aquele monte de pontos.
Não está errado fazer um monte de pontos? Não, são técnicas. Cada livro que a gente acha, briditoxina botulínica, tem uma técnica diferente. Tem profissional que faz em W, tem profissional que faz fazendo zigue-zague, tem profissional... Enfim, não está errado, são técnicas. Mas você tem que tentar aprender uma técnica que dê um resultado eficiente, que você minimize a mínima quantidade de retoque para você. O ideal é você fazer retoque nenhum. No máximo, caso o paciente faça um arqueamento de sobrancelha, você corrigir uma assimetria, que aí é impossível você prever, porque é uma questão de força, tem que esperar o músculo agir totalmente. E aí sim, arqueamento a gente normalmente faz um retoque, né? E o halo de ação, né? Ver o halo de ação da toxina, porque quanto mais você trepa os pontos, você está desperdiçando o produto. Se você coloca muito perto do cabelo, você está desperdiçando o produto. Se eu coloco muito aqui para baixo, que o músculo não vai até ali, você está desperdiçando o produto. Então, o planejamento inteligente, isso faz você otimizar a quantidade de unidades dentro da tua aplicação, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, primeiro ponto. Se o paciente vem no teu consultório, agora, focar no terço médio inferior da face. Digamos que o paciente venha focar para fazer pescoço. Não é algo comum o paciente vir solicitar um atendimento de pescoço. Por isso que eu falo assim, doutora, se você atua já na área, faz aplicação de toxina botulínica, faz post falando sobre a importância de fazer a técnica de Nefertiti. Os pacientes não conhecem isso. Oferece para o seu paciente a técnica de Nefertiti, ele deixa o resultado muito melhor. Eu falei sobre a técnica de Nefertiti semana passada. Então, depois ela vai estar aqui na minha bio, a live para você assistir de novo. Mas, assim, é legal você postar, você gerar interesse no teu paciente para ele poder desejar fazer aquele atendimento. Então, é importante a gente também divulgar essa técnica e oferecer. Quando a gente vai fazer o pescoço de Nefertiti, normalmente não dá para você fazer terço superior e pescoço de Nefertiti. As 50 unidades não cabem. Então, ou você vai ter que optar por uma dessas duas regiões, ou cobrar um atendimento. Eu não cobraria 2 sessões, mas às vezes um valor diferenciado e abrir um vidro de 100 unidades. E aí você focaria 50 no terço superior desse paciente e os outros 50 no terço inferior. Aí faria o pescoço de Nefertiti, você poderia fazer ângulo de mandíbula para melhorar esse ângulo da face, e aí já faria um tratamento diferenciado. Mas caso o seu paciente não queira pagar esse valor a mais para fazer esse atendimento, para você atender essas 2 regiões da face, você tem que fazer um planejamento muito bem feito. Dá para fazer? Sim, mas não vai dar para fazer o pescoço todo. Você vai ter que pegar alguns pontinhos e aí vai ter que o planejamento do terço superior vai ter que ser muito bem feito, sem deixar nenhum furo. Vai ter que ter uma musculatura que não seja muito forte para você conseguir contemplar um pontinho ou outro. O que você pode fazer no seu atendimento, que normalmente eu faço, eu deixo para revisão. Então, eu faço meu atendimento, gasto as 45 unidades na consulta inicial e na revisão, quando sobra lá, às vezes, 5, 10 unidades, vai depender do paciente, eu uso essa sobra para fazer outras regiões. Aí eu aplico um pouco no pescoço de Nefertiti, às vezes eu faço depressor do ângulo da boca, às vezes eu faço mentoniano, quando o paciente não vem com essa queixa muito acentuada, né? Quando vem uma queixa assim leve, para dar um plus para o paciente, para não perder aquele produto já que ele comprou o tratamento com 50 unidades. Então, é uma técnica que eu faço. Quando sobra e eu não vejo que ele não tem necessidade nessas regiões, eu faço microtox, às vezes eu faço mesobotox embaixo dos olhos. Então, eu nunca desperdiço produto. O paciente comprou aquela quantidade, é tudo dele. Eu normalmente, no meu atendimento, o vidrinho, eu escrevo o nome do paciente na bundinha do vidrinho, com o nome dele, quantas unidades eu gastei, ou quantas sobraram, né? E a data que eu fiz a reconstituição. Às vezes eu compro um vidro maior, de 100, de 200 unidades, por exemplo, de 100 dá para 2 pacientes, e aí eu escrevo os 2 nomes daquele paciente, sendo que eu tenho que reconstruir naquele mesmo dia. Vale lembrar o seguinte, o que a gente anota que sobrou, nem sempre é o que realmente sobrou.
principalmente volumes muito pequenos. Quando a gente fala de 5 unidades, a gente está falando de 200 microlitros. É uma quantidade muito pequena. Para quem trabalha no laboratório, a gente olhava a pipeta automática, é fácil de visualizar, mas na seringa de insulina é muito pouquinho. Então, nesse segundo atendimento, eu recomendo você remover a tampa do lacre de alumínio que vem. Recomendo você tirar aquela tampa de borracha, que eu deixo ela vedada até a revisão, e aí você faz aquela aspiração de todo o produto que está no frasco. Para isso, normalmente, eu não gosto de usar a seringa agulhada, eu gosto de usar a seringa sem agulha, que me permite colocar uma agulha um pouco maior e eu ir lá no fundinho do vidro aspirar tudo. Então, eu consigo usar totalmente o meu produto, né, no meu atendimento, tá? Então, a primeira coisa é a gente fazer isso, tá? Entende o que o seu paciente precisa e planeja 50 unidades. Se você não vai fazer um Botox, se você for fazer um Botox Day, recomendo você comprar um vidro maior, por questões financeiras. Porque quando a gente vai comprar um vidro de 200 unidades, que serviria para 4 pacientes, sempre lembrando que 50 unidades por paciente, tá? Financeiramente vai sair um preço melhor do que eu comprar um vidro de 50. Entretanto, eu tenho que fazer meu planejamento muito bem feito para não haver falta para nenhum dos 4 pacientes que está naquele vidro. E eu tenho que fazer um atendimento muito bem pensado para não haver contaminação. Contaminação do frasco, haver contaminação cruzada e não contaminar os pacientes. Então, você tem que ter muita atenção na hora de troca de seringa, troca de agulha, na hora que você está manipulando o produto. Então, se você está começando agora, recomendo você fazer compras de vidros de 50. Você não vai ter tanta margem de lucro, mas você vai trabalhar com mais segurança. Agora, se você já tem um pouco mais de expertise, eu já estou atuando bastante tempo, você pode comprar um vidro de 200 que financeiramente vai te dar uma margem de lucro um pouco maior. Mas aí você tem que fazer todo esse planejamento muito perfeito para não faltar para ninguém no retoque, tá? 15 dias depois. Beleza. E aí, como é que... escolhido, né? O frasco... Aí, tá, vamos voltar aqui. Eu, no meu dia a dia, eu sempre tenho compras no meu consultório de frascos de 50, porque vai que só vai um paciente, então eu não perco atendimento nenhum. Então, eu sempre tenho frascos de 50 e de 100. Raramente eu compro de 200, eu gosto de 200 só quando eu vou fazer curso, assim, que eu gasto muito gente num dia só. Mas normalmente eu tenho frascos de 50 e de 100 no meu consultório. Falando de hiperidrose, como eu vou fazer para o tratamento de hiperidrose? A mesmo raciocínio, hiperidrose, o mesobotox e o microtox. Você tem que pensar o seguinte, o quanto que eu vou gastar para realizar esses atendimentos? A hiperidrose é um tratamento que a gente gasta uma quantidade de toxina botulínica um pouco maior. Então, em média, a gente gasta de 100 a 200 unidades de toxina botulínica para uma realização de uma hiperidrose. Na axila, normalmente são 100, nos pés, normalmente são 150, porque a área do pé é um pouco maior, nas mãos, normalmente são 100, né? Uma mão média, geralmente são 100. Então, quando você vai colocar teu peso na tua tabela, no teu cardápio de atendimento, você tem que pensar o quanto que vai te dar tranquilidade para trabalhar. Então, eu recomendo você começar com 100 unidades, eu acho que é o suficiente para você atender uma mão, atender um pé, atender uma virilha. Agora, para fazer cabeça, às vezes, dependendo do paciente, a extensão de hiperidrose dele, às vezes vai gastar um pouquinho mais, aí você tem que calcular diferença. Mas se você botar no cardápio de atendimento, um frasco de 100 é o suficiente. Normalmente, hiperidrose não tem revisão. Normalmente não, mas eu sempre peço o paciente para voltar para ver se algum ponto na mão ou nos pés dele, onde a gente fez o atendimento, ficou sem ter a eficiência da toxina botulínica. Mas normalmente a gente não faz revisão, mas eu gosto só de ver como é que fica, tá? O de preço é diferenciado, você não vai ter como cobrar uma hiperidrose o mesmo valor que você cobra um terço superior, porque você vai gastar mais de produto. Então também tem que colocar isso tudo na ponta do lápis. Tá? Como é que eu anotei algumas perguntas aqui. Como é que eu vi onde as pessoas mais erram nessa questão do planejamento inteligente?
como eu falei, as pessoas não pensam, os alunos... Eu mesma, quando eu comecei, eu tive muita dificuldade com isso foi uma dificuldade minha, que aí eu fui trabalhando, comecei a ensinar, e eu vi que os outros cursos, muitos professores eram falhos nessa explicação. Essa questão do planejar, que a gente tem que planejar 50 unidades. Então, eu vejo que isso é muito mal falado nos cursos. Então, agora vocês estão me ouvindo, vocês já sabem, tem que planejar 50 unidades, se for uma hiperidrose, 100. E agora vamos falar um pouco de dinheiro. Tá? Como é que eu faço a questão de precificação para a realização de uma toxina botulínica, que também está envolvida na questão do planejamento inteligente? Quando a gente vai falar de preço, hoje nós temos no mercado 7 marcas de toxina botulínica. E os tickets dessas toxinas são bem diferentes. Se eu falar numa Dysport, aqui nós temos profissionais, então eu acredito que não tenha pacientes aqui, então eu vou falar abertamente, tá? Nós somos todos doutores, doutoras, então a minha live realmente é para vocês, tá? Meu objetivo não é... Eu sei que pode ter algum paciente aqui, mas o objetivo é falar com você, doutor. Quando a gente vai falar, por exemplo, do Dysport, para comprar um frasco de Dysport, o custo dele é R$ 1.300, R$ 1.200. Então, é um custo alto. Aí você fala assim, mas é um produto diferenciado. Ele é diferenciado porque ele é feito na Europa, ele usa unidade europeia, ele não usa unidade internacional. A cepa dele é diferente. Então, não é que ele seja melhor ou pior, ele é diferente, tá? Os estudos já mostram que ele se equipara ao Botox, tá? Que é o produto primeiro a ser produzido. Inclusive, o próprio fabricante da Dysport, no catálogo dele, se você pedir para o fornecedor, mostra que o halo de ação da toxina botulínica Botox e Dysport, o Dysport, quando reconstituído num volume de 2,4 ml de soro, ele tem o mesmo halo de ação do Botox. Só que são cepas de bactérias diferentes, então eu não posso dizer que é melhor ou pior, são diferentes. Então, às vezes, a carga de toxina do Dysport é um pouco maior do que do Botox. Como são unidades totalmente diferentes, eu não tenho como comparar literalmente. A gente faz comparações clínicas e não comparações químicas, uma comparação exata. A gente faz aplicando nos pacientes e vendo os resultados, tá? Não tenho nada contra quem aplica. Eu, na minha prática clínica, eu não uso, porque meus pacientes gostam do Botox. Os meus pacientes gostam de ver o vidro Botox. Eles pedem para ver, eles já estão familiarizados, então eu uso todas as marcas, às vezes eu até tenho, às vezes compro o Dysport no consultório, mas não é uma toxina que eu use com muita frequência. O que eu mais uso é a toxina Botox, tá? Hoje eu estou usando, eu comprei a Nabota, fiz uma compra grande de Nabota, foi a última a ser liberada pela Anvisa, ainda fiz alguns usos, eu não sei o tempo de duração dela, então não posso te dizer, mas eu nunca tive assim, usar uma toxina e durar pouco. O que eu uso, que dura um pouquinho menos, é o Xiaomi, mas porque ela não tem aquela envoltório de proteína, então ela entra muito rápido e sai muito rápido do músculo, né, a ação dela. Então, para ter uma eficiência de tempo de duração equivalente ao Botox, o que eu faço é reconcentrar um pouquinho no momento da reconstituição. Eu não coloco os 2 ml de soro para 100 unidades, eu coloco um pouco menos, para poder concentrar um pouquinho mais. Mas é uma toxina também muito boa, ela é muito prática, porque não precisa de geladeira, ela tem as suas vantagens também. Então, quando a gente vai fazer a questão de preço, a gente tem 7 marcas no mercado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma para você usar. Você pode por preço, você pode por compra, porque o que vai influenciar muito, quantos frascos você vai comprar numa tacada só. E aí você vai empatar um dinheiro alto, que tem fornecedor que vende no cartão, tem fornecedor que é no boleto, não parcela-se muito, parcela-se no máximo 3 vezes. E aí, quanto maior a compra, menor o custo. Tem toxinas hoje no mercado de custo de R$500 e tem toxina no custo de R$1.300 o frasco. Você falando no mesmo frasco de 100 unidades, né? Fazendo a comparação. Então, é uma diferença muito grande de ticket de produto. E a partir disso, você vai colocar o seu lucro. Como é que a gente faz, além de escolher o produto que você vai comprar de acordo com o que você gosta, de acordo com o preço que você optou, né? De compra. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma lista, um papel e vai listar tudo que você vai usar na sua aplicação. Então, você vai usar seringa de insulina, você vai usar
seringa de 3 ml, a agulha que você vai usar, por exemplo, a agulha de Lebel é uma agulha cara, ela custa R$3 a unidade, aquela Smart custa R$5 a unidade. Se você vai fazer uma microtox ou um mesobotox, eu gasto mais de uma agulha, porque ela perde o corte na hora que eu vou fazer no rosto do meu paciente. Então, eu troco. A Nabota eu usei agora, eu ainda estou tendo resultado, inclusive eu estou com Nabota no rosto. Eu ainda estou tendo resultado. Por enquanto eu estou gostando, mas eu ainda não posso dizer o tempo de duração da Nabota. Mas eu achei ela um preço muito bom, muito competitivo. Eu paguei 500 e poucos reais, mas eu comprei 20 caixas de toxina. Eu comprei na Black Friday. Então eu achei um bom custo para mim, como profissional. Então eu comprei 20 frascos. Então para mim valeu a pena. Mas, assim, eu normalmente compro muito Botulin, Botulift, gosto muito do Prosigna e o Botox. Eu não posso ficar sem Botox no meu consultório, que tem pacientes que fazem questão de Botox. Então, eu sempre compro, pelo menos eu tenho uns 5 vidrinhos lá na minha geladeira, tá? E você tem que colocar no papel tudo que você vai gastar. Então, atendimento tradicional. Então, eu vou gastar seringa de insulina, seringa de 30 Gmeio, se eu vou fazer um terço médio, ou se eu vou fazer um sorriso gengival, se eu vou fazer um depressor de ângulo de boca, eu gosto de usar 30 Gmeio. Então, assim, faz colocando as 2 agulhas, mesmo que você só vá usar uma. E aí você vai listar todos os seus gastos. O soro não pode ser aquele soro de farmácia. O soro que a gente usa... Desculpa. O soro que a gente usa são flaconetes com estéreis. Então, recomendo você comprar ou em lojas de material médico ou na internet. Eu compro em lojas de material médico online. Então, quanto mais você compra, também o custo sai bem barato, são centavos. Mas não serve aquele de fazer nebulização, aquele com a embalagenzinha roxa. Aquele não é estéreo, tá? Tem que ser estéreo. É soro para soro para injeção, tá? A agulha, você vai colocar agulha de Lebel, agulha de 30 Gmeio, botar a sua seringa de insulina, seringa de 3 ml, vai colocar isso tudo. Gás, por exemplo, eu uso gás no consultório, eu não uso algodão. Não tem como, eu compro um pacote de gás e autoclavo as minhas gases. Não tem como eu precificar. E o que eu faço? Eu vou na loja de material médico ou no site que eu normalmente compro, eu vejo quanto custa um pacotinho. Né? Quanto custa um pacotinho daquele? Custa 30 centavos. Então, eu coloco como se eu usasse um pacotinho daquele no meu atendimento. Luva, máscara, isso são insumos que não tem muito como mensurar. Então, eu coloco lá no final percentual a mais, tá? Então, eu listo tudo. Beleza. E aí, o que eu vou acrescentar nessa precificação? A minha água, o meu IPTU, o meu aluguel, o meu ISS, ou o meu imposto que eu pago para a prefeitura, o meu eu pago CRBM, ou se você paga o seu conselho de classe, né? Seja biomédico, seja fisioterapeuta, farmacêutico, enfim, qual que você paga, que geralmente são todos os mesmos, mais ou menos o mesmo valor, 600 e pouco. Então, eu acrescento, às vezes eu não boto o valor cheio, mas eu tenho que acrescentar nos meus custos fixos um percentual que ao final do ano ao final do mês eu consiga custear os meus gastos fixos. Então, meu CRBM é R$600, dividido por 12 meses, quanto que dá por mês? Dá X. Meu aluguel, quanto que eu pago por mês, minha internet, então eu tenho lá. Então eu tenho que acrescentar na minha precificação um percentual para cobrir os meus gastos fixos do meu consultório. Se você não tem consultório, como eu já disse, quem está começando, eu sugiro fortemente você alugar uma sala de coworking, que tem um preço muito legal para você atender, e aí você tem que fazer, quanto que custa a minha hora? R$40 a hora? Então você tem que botar isso para você um custo fixo. Se você paga estacionamento, você gasta gasolina, quanto de gasolina você gasta até o seu espaço? Eu atendo 2 vezes na semana, eu atendo 3 vezes. Então você tem que fazer essas contas, porque isso vira para você custo fixo. Tá? Então, isso tudo tem que colocar no papel, que a gente esquece disso, isso a gente não aprende na pós. Então, isso faz parte do negócio, senão a gente acaba cobrando para o cliente um valor a menos do que a gente deveria, e a gente acha que está tendo lucro e não está tendo, tá? Então, a gente coloca isso tudo no papel,
E aí você vai gerar um percentual. Geralmente roda em torno de 30% a 35% em cima desses gastos de material que você calculou. Você bota na planilha do Excel, então vai dar lá um valor lá, digamos, R$30, você vai colocar mais 35% em cima desse valor, então vai te gerar um custo fixo. Aquele custo para você atender aquele paciente com o seu vidro de toxina, com a sua seringa, com o seu gás, com o seu álcool, com tudo, tá? Em cima desse valor, você vai colocar um lucro a mais. Esse lucro vai depender do quê? Do procedimento que você vai realizar, no caso aqui a toxina botulínica, da sua expertise para você realizar aquele tratamento. Por exemplo, para você fazer uma hiperidrose, você tem que ter muito mais expertise do que para fazer uma aplicação no terço superior, né? Nem todo mundo oferece hiperidrose. Então, você pode cobrar um ticket um pouco maior. Você gasta mais produto para fazer hiperidrose comparado com o terço superior. Então, você tem que cobrar um valor diferenciado. E aí, você vai fazer também uma pesquisa na tua região. Quanto que os profissionais daquela região estão cobrando? Assim, o Rio, eu trabalho no Rio, então o Rio é muito grande. Então, eu tenho uma diferença de preço enorme da Zona Sul para a Zona Norte, para a Zona Oeste. Então, eu pego mais ou menos o público que eu atendo, isso que eu faço. Então, eu tiro mais ou menos uma média, e então o preço da minha toxina botulínica, por exemplo, para fazer 50 unidades normal, tradicional, aplicação tradicional, eu cobro R$1.300. Tem paciente que cobra, tem profissional que cobra R$1.500, R$1.600, mas tem profissional no meu prédio que cobra R$800. Então, assim, eu não desmereço o colega, mas ele ganha mais em outras técnicas. Entendeu? Então, para mim, eu atendo com esse valor e não deixo de ter paciente, tá? Mas eu faço um atendimento diferenciado, eu faço um atendimento de expert. Então, dificilmente meus pacientes fazem retoque, é muito raro. E isso fideliza meu paciente, é um tratamento de porta, de entrada. Então, isso faz toda a diferença no seu preço. Quando a gente está começando, a gente tem que fazer portfólio, então a gente não pode cobrar um valor muito alto, né? Quando eu vou atender na casa do cliente, também eu não diferencio se eu vou atender na casa do cliente, eu cobrar um valor muito baixo, porque também tem todo o meu deslocamento, tem tudo, tem minha expertise, tem a pós, né, gente? A pós é caro, então tem que colocar isso tudo no preço. Então, a gente tem esse planejamento, tem que fazer. E não tem como você cobrar R$1.300 uma aplicação tradicional, cobrar os mesmos R$1.300 para fazer um microtox, para fazer um mesobotox, para fazer hiperidrose. Não tem como, porque o gasto de produto é diferente. Então, você tem que calcular mais ou menos isso para você não ter perda. Tá? Vou responder uma pergunta aqui que me fizeram aqui também. Aonde encontrar agulha mais em conta? Eu não sei de onde você é. Eu moro no Rio. Eu compro em Niterói, onde eu acho um preço bom em Niterói. Eu gosto muito da BD, da agulha e da seringa da BD. Eu acho a qualidade da BD muito boa. Então, eu compro lá na loja Bisturi. É uma loja física que tem na cidade de Niterói, bem perto da reitoria da UF. Então, eu vou lá, compro caixa fechada, tá? Mas você acha na internet também. Essa loja em Niterói, ela é redistribuidora, ela é representante da BD no Rio. Então, ela tem um preço muito em conta, custa R$20, 20 e poucos reais uma caixa de agulha. Agora, a agulha de Lebel, eu compro na internet, tá? No próprio site da Smart vende, mas na Americana também vende da Smart. Hoje eu estou usando da Smart, é uma verdinha, que ela é 30G meio trifacetada. Antes só tinha ela importada, que era uma da Mesoran, que só era vendida pela Vaincre, que era um site. Era a única que importava. Custava R$6 a unidade. Então, não vendia menos que uma caixa. Então, você tinha que comprar uma caixa fechada. Então, caía R$600, R$700 uma caixa. Era caro. Mas, assim, eu nunca deixei de usar. E agora já temos essa produção nacional, que o custo está bem melhor e a agulha tem uma excelente qualidade, ela tem um corte muito bom. Eu comprei uma caixinha para experimentar. Mas é legal pesquisar no Google. Acabei comprando na mesaamericanas.com, tá? E vale a pena investir, porque ela traz um conforto melhor para o seu paciente. Então é isso, tudo você vai incluir no teu custo. Eu também comprei um dispositivo que vibra para dar um conforto melhor para o meu paciente. Eu comprei também no site da Smart. Não foi caro, mas esse, por exemplo, não acabou não incluindo no custo do meu atendimento, mas é um conforto que eu comprei, que eu gostei, experimentei, gostei, e valeu, não foi caro, acho que foi R$60, e eu gostei dele, e eu tenho usado, eu boto um saquinho
descartável, um saquinho de sacolé, mas é aquele menorzinho, e eu coloco ele ali dentro, ele fica higienizado, eu passo álcool, aí boto no saquinho, espirro álcool no saquinho, e o paciente mesmo segura na hora da aplicação. Então, isso dá muito conforto ao paciente. Tem paciente que não gosta, então eu ofereço e peço ele para testar. Principalmente aqui no nariz, incomoda um pouquinho. Então, assim, você pega a mão do paciente e fala assim, eu vou aplicar minha seringa aqui, e coloca aqui, vai e coloca. E aí você vai direcionando, tá? Onde você quer que coloque. Porque a vibração engana o cérebro e diminui a dor da inserção da agulha. Então, traz muito conforto, mas tem paciente que não gosta, mas eu ofereço para todos eles. Eu não gosto de usar aquele dispositivo de gelo, eu acho que queima a pele. Aquela que é uma caneta que é cool, pen, alguma coisa assim. Eu já usei, mas eu fiz... Enfim, teve algumas queimaduras, eu não acabei não usando mais. Eu prefiro realmente o gelo químico, que eu também coloco num saquinho descartável, que eu compro nessas lojas de descartáveis, um pouquinho mais largo, coloco para higienizar para o meu paciente, e aí eu consigo colocar ou bexiga, sabe, bola de aniversário, você também pode encher de água, amarrar, colocar no congelador, e o paciente colocar um pouquinho no local que você vai aplicar a toxina, para dar conforto. E aí, depois ele leva aquela bola de aniversário embora. Você não precisa fazer um gelo personalizado, até porque aqueles gelos personalizados esquentam super rápido. Você mal coloca, o negócio está quente. A bola de aniversário com água gela mais do que aqueles gelinhos personalizados que a gente compra e é uma fortuna. Mas, assim, nada contra, mas para fazer aplicação, para dar conforto para o paciente, o gelo de água é mais confortável. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer no nosso planejamento, é importante a gente colocar no papel. Então, quando você vai comprar toxina botulínica, que é o que mais influencia no seu preço, vai depender muito da quantidade. Então, assim, eu sugiro você que está começando, ou mesmo você que já atua, compra sempre vidrinhos de 50 unidades, mesmo que você compre uma quantidade um pouco maior, divida com um colega. Tem que ser uma pessoa honesta, porque vai ficar com o CPF lá preso na compra, porque para você não ter perda de venda, porque vai que vem só uma pessoa para você atender. Se você abrir um frasco de 100, você, uma vez abriu, reconstituiu aquela toxina, aplicou, o que sobrar você vai congelar e só vai descongelar para revisão, tá? Se for um frasco de 100, então você tem que fazer uma venda casada. Então você tem que atender 2 pacientes no mesmo dia, ou se puder, juntos, logo em seguida, mas preferencialmente no mesmo dia. Então você abriu o vidro, reconstituiu, aplicou. Então, dentro do planejamento de 50 unidades, você tem um vidro de 100, né? Então, a primeira pessoa, você planejou lá 40, 45. Colocou na geladeira. Aí vem a próxima paciente daqui a pouco, né? Digamos à tarde. Você está na geladeira. Você vai tirar, vai planejar no papel para ela usar 45 unidades ou menos, mas você não pode passar de 45. Você tem que deixar aquele pouquinho para fazer o retoque. Lembra disso. Beleza, sobrou aquela pessoa, a segunda pessoa foi embora, você vai pegar aquele frasco, você vai anotar a data que foi reconstituída, eu anoto na caixinha, eu deixo sempre na caixinha, o nome da paciente, um nome, um sobrenome, alguma coisa para eu lembrar e quantas unidades usou, ou quantas sobrou, depende, eu escrevo sobrou tanto, ou usou tanto. A outra pessoa, mesma coisa. E eu sei que ali naquele frasco tem que ter pelo menos 10 unidades, 5 para o primeiro paciente, e 5 para a segunda paciente. Coloco no meu congelador. Isso é prática clínica, isso não está na bula. Marco as pacientes, elas têm que vir no mesmo dia, de preferência uma atrás da outra, tá? Então eu tenho sempre prazo, eu não dou muitas opções de horário, então aí é uma técnica também de planejamento na hora de você vai agendar. Então, veio as 2 pacientes, você fala assim, olha, quem faz o seu horário é você. Então, se você não tem secretário, não tem problema. Você vai virar para a tua agenda, você vai abrir a tua agenda do seu celular e falar assim, fulano, eu só tenho, tipo, um atendimento depois daquela outra pessoa. Eu só tenho esses 2 horários e a senhora só pode vir nesse dia. Que horário que a senhora pode? Ah, olha, eu não posso esses 2 horários. Poxa, mas olha só, eu preciso fazer por causa do retoque. Isso é uma coisa que você tem que conversar muito bem na primeira consulta, que ela não pode faltar aquela revisão, tá? Porque você, de uma vez, está no congelador, uma vez descongelado, eu não posso recongelar, tá? Eu posso até deixar algumas horinhas na geladeira. Descongelei,
Digamos que eu atendi a primeira paciente 8 da manhã, a segunda eu vou atender depois do almoço. Eu descongelei, fiz o retoque da primeira. Aí, poxa, ela só vai vir a outra tarde, né? Eu não posso botar de novo no congelador, eu vou botar na geladeira para esperar mais algumas horinhas e eu atendo a segunda. Mas eu não posso fazer isso de um dia para o outro. Você tem que fazer uma analogia para você lembrar. A toxina botulínica em volta tem uma proteína, é como se fosse um bife. Então, se você pensar, poxa, uma carne, eu hidratei ela, né? Botei soro. Então, é como se eu tivesse preparado aquela carne. Eu congelei. Uma vez que você descongela a carne, aquele bife está pronto, você pode botar de novo no congelador? Não. Você tem que consumir. Você descongelou, consome, não é assim? Que senão estraga. Se você botar ele na geladeira, quanto mais tempo passa, ele não vai estragar? Então, se você fizer essa analogia, você não vai esquecer. Por quê? Eu falo da carne porque a carne é proteína. E em volta da toxina botulínica tem proteína. E são essas proteínas que fazem o corte, o coração da toxina botulínica se manter íntegro. É ele que vai fazer a ação. Então, se destruir a parte externa, ela não vai agir como a gente quer. Então, é importante manter a temperatura. Essa semana, inclusive, algumas meninas vieram falar comigo que compraram toxina botulínica e o correio demorou para entregar e veio quente, veio sem congelar, veio sem refrigerar, veio quente, temperatura ambiente. E não era uma Xiaomi. Então, a produto perdeu? Provavelmente, porque a bula recomenda o acondicionamento dele a frio o tempo todo. Então, é importante também saber aonde você compra a toxina botulínica. Então, eu sempre compro da fábrica, eu sempre sugiro meus alunos a comprar da fábrica. Não tem muita diferença de preço da fábrica para um fornecedor. Aqui no Brasil, a gente tem alguns fornecedores que revendem da fábrica. Então, tem que ser um fornecedor muito idôneo. Ah, Elaine, olha, eu não tenho condições de comprar 20 frascos para ganhar preço. Eu vou comprar de uma clínica que tem aqui perto. Tudo bem, mas você sabe como é que eles acondicionam? Você sabe como é que eles vão entregar o produto para você? Já aconteceu comigo de comprar de emergência de um fornecedor lá do Rio, né? E eles, quando me entregam, apesar de ser uma clínica, e eles compram grande quantidade, eles revendem. Claro que eu paguei um valor diferenciado, eu paguei a mais do que comprar da fábrica. Mas eles entregam numa caixa de isopor, com gelo químico. Então, embaixo e em cima, eles colocam a toxina botulínica dentro de um saco plástico para não molhar a caixinha. E eles falam, quanto tempo que vai demorar, doutora, para você chegar até a tua casa, o teu consultório? Para eles saberem quanto de gelo vão colocar na caixa. Para quantas horas que eles perguntam? Para 1 hora, 2 horas? E aí, nesse dia, eu pedi um motoboy para buscar, que eu precisava de fazer um atendimento de urgência, e eu não estava no meu consultório, e eu acabei comprando e pedi para entregar lá em casa. E deu certo, mas assim, veio toda condicionada, a caixa amarrada com fita, com a nota fiscal tudo direitinho. Então, isso é importante, aonde você está comprando, tá? Então, eu comprava também de um fornecedor da Signi, a fábrica da Cristália, por exemplo, ela não vende. Tem um fornecedor aqui, eu estou no Sul, né? Eu estou de férias com a minha família. Então, é um fornecedor aqui do Sul, que eles é uma fábrica de uma representante de vacina que vende toxina botulínica da marca Prosigni. Eu nem sei se eles ainda vendem, mas eles vendiam, eram os únicos representantes. Então, quando eu comprava deles, eles mandavam até por avião, mas era por transportadora, e eles vinham com muito gelo, muito gelo. Vinha para aguentar 3 dias. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei, eu até fiquei assustada com a quantidade de gelo. Eu liguei para conversar com a empresa, eles falaram, olha, a gente vende vacina, então é todo feito de uma forma para que o produto chegue acondicionado gelado até a tua casa. E aí, na hora que você abre, ele tem que estar gelado. A caixa, às vezes, não está muito gelada, porque a caixa é de papelão, mas o produto ali dentro ele tem que estar na temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Então, o fornecedor idôneo, ele já sabe embalar de forma com que, ficando tudo fechadinho, aquela temperatura vai ser mantida lá dentro. Outra coisa para o teu planejamento eficiente, um planejamento inteligente, essa questão do congelar, você sobrar para você fazer o retoque, você comprar também de um fornecedor idôneo, o quanto que você vai comprar de toxina botulínica, a quantidade de frascos para você poder ter preço, para poder passar para o seu paciente. Por exemplo, você vai fazer um Botox Day, Elaine, eu vou optar por comprar um vidro de 200 unidades. Tudo bem, você compra, mas você tem que planejar muito bem seus pacientes para que
Um vidro de 200 dá para 4 pacientes, fazendo uma aplicação de 50 cada um. Você aplicando, você não pode faltar produto para o último. E você lembra que tem perda de produto no êmbolo, você tem perda de produto no canhão, você tem perda de produto na agulha. Então, isso tudo tem que ser calculado, muito bem calculado. Então, por isso que, às vezes, comprar vidros menores diminui, às vezes, o desperdício na hora de você aplicar. Porque eu também não posso colocar mais soro. Olha, eu vou ter perda, então eu vou colocar, ao invés de botar 200 unidades, eu vou colocar 4 ml. Eu vou colocar 4 pontos qualquer coisa. Você está hiperdiluindo o produto. Você não pode. Então, você tem que... É muito cálculo. Então, você tem que calcular. Olha, aspirei para o primeiro, vou perder um pouco aqui no canhão da agulha. Aspirei para a segunda pessoa, perdi. Então, esse pouquinho, no final, pode faltar produto para o último paciente. Pode faltar produto para fazer revisão para os 4. Então, eu não sou muito fã de comprar vidros grandes, sabe? Eu não sou muito fã, a não ser que eu não vou usar, vou comprar um vidro grande, mas eu não vou atender 4 pacientes, eu vou atender 3. Então, se sobrar um pouco, ok, fica para mim no final. Fica esse último pouquinho que sobrar aí, que teoricamente sobraria 50 unidades, mas que na prática não vai sobrar 50, porque sempre tem essas micro perdas. Eu faço em mim, eu deixo de retoque com o paciente, ou eu uso para fazer um microtox, um mesobotox. Aí tudo bem. Mas senão você tem que calcular isso tudo também na sua contabilidade. Tá bom? Naiobi me perguntou aqui, qual fornecedor você indica? Olha, eu gosto de comprar da fábrica, tá? Então, assim, o Botox você compra da própria Allergan, você liga para o 0800, se cadastra, e você compra direto com eles. Hoje eles já têm fornecedor para nós não médicos, então eles fazem inclusive visitação. O Dysport eu também gosto de comprar direto com a Galderma. Você liga para a Galderma, hoje também tem representantes para a gente, eles visitam, você vende, tem uma tabela de preço. A Galderma, inclusive, tem compras... um combo de compras, que você compra todos os produtos da linha, você tem um diferencial. Então, se eu comprar todos os produtos da linha, o Dysport de 1.300 sai por 980. Então, tem essas promoções dele. O Nabota eu compro direto do fornecedor, que é o Renova. Tá? Eu tenho a minha representante, é por região, então eu tenho a minha no Rio, mas se você não tiver representante... eu te passo depois o contato da Nabota, da Renova. Você pode entrar no Instagram deles. Eu moro na cidade tal, me arruma um representante, que eles te mandam. Um é por bairro, né, por região, por cidade também. A Cristália, eu comprava de um fornecedor que chamava Imunosul, que eu entrei em contato com a fábrica, eles falaram que era o único representante que vendia o produto deles, né, era o representante oficial deles. Não sei se ainda mas era uma empresa de vacina. O Botulinho, o Botulift, tem muito tempo que eu não compro, mas eu também comprava da fábrica. Enfim, tudo eu comprava da fábrica, sempre eu compro da fábrica. No Rio de Janeiro tem uns representantes, tem um representante bem idôneo, que depois eu te mando no direct para não fazer propaganda aqui, mas que ele é de confiança. Mas assim, cada cidade vai ter seus representantes que às vezes vendem, uma clínica que vende, mas eu recomendo fortemente você entrar em contato com a fábrica, com um produto que você quer comprar, e aí comprar. Quando a gente começa, eu sugiro fortemente você começar com Botox, porque os clientes gostam muito de ver o vidro de Botox. Tá? Não é que ele seja melhor, mas os clientes gostam do Botox, entendeu? É uma marca que vende muito. Então, ele por si só já é um produto que faz muita propaganda. Então, por muito tempo eu comprei o Botox. E eles não vendiam para mim, que era biomédico. Eu tinha que comprar de um médico. Um médico meu comprava e eu comprava... Na verdade, ele comprava para mim, né? Agora eles já estão vendendo para a gente. Mas é ruim isso, tá? Você acha diferença entre as marcas ou tem alguma que eu goste mais? Tem diferença, um pouco diferença das marcas, porque cada marca usa uma cepa de toxina diferente, então as respostas vão ser diferentes.
Outra coisa também é a questão de imunização. Quando os pacientes, a Botox foi a primeira, então os pacientes mais antigos vão estar mais expostos ao Botox. Então você vê que alguns pacientes mais idosos, que já fazem toxina há muitos anos, não respondem tanto ao Botox. Às vezes dura menos, ou às vezes não dura nada. Eu tenho paciente que fala, o Botox para mim não dura, porque já está imunizado contra a toxina botulínica. E às vezes eu troco de marca, funciona, tá? Então tem essa questão. Eu sempre anoto eu nunca compro uma marca só, eu sempre compro mais de uma. E aí eu pergunto para o paciente se ele tem alguma experiência ruim com alguma marca, ou se teve alguma boa com alguma marca. Ah, não, eu prefiro a marca tal. Por exemplo, o que eu falei, eu sempre tenho Botox no meu consultório, porque ela por si só vende. E agora eu ia atender uma menina que veio da Inglaterra, ela falou, para mim é só o Dysport e o Botox, são as duas que eu gosto. Então as outras ela já experimentou e não gostou. Mas não é que as outras sejam ruins, eu uso todas, tá? Eu apliquei minha na bota antes do Natal, tá fazendo um bom resultado, eu tô gostando, tá? Por enquanto tá durando, sabe? Mas a Botulim para mim dura muito bem, a Botulift para mim dura muito bem, ProSigna, eu gosto muito da ProSigna. Eu só acho a Dysport muito cara, muito cara. É um produto de R$ 1.300 para eu cobrar um produto para o meu cliente, 1.300, eu não vou ter como cobrar, eu vou ter que colocar um valor a mais. Então, aí eu vou ter que ou comprar uma quantidade muito maior, mas mesmo assim o custo dele é muito alto. Então, eu tenho que pesar, entendeu? E o Botox, ele é um pouco mais em conta, ele fica... Todos os outros produtos ficam mais ou menos na mesma faixa, 800, 700, é mais ou menos nesse valor. E aí, quanto mais você compra, menor fica o preço. Então, você pode juntar com alguém e fazer uma compra maior, tá? Então, também dá para a gente fazer isso. Foi o que a Ana falou, Botox por si só vende muito. Então, quando você está começando, é sempre bom ter um Botox na geladeira, sabe? Por si só, ele já vende. E eu, assim, tem paciente que faz questão de ver o frasco do produto. Então, quando o paciente não faz questão, tudo bem, aí você pode usar um Botulift, você anota qual marca que você usou e vai acompanhando esse paciente, depois de 3 meses, manda uma mensagem, aí, você gostou do teu resultado? Tá durando? Tem paciente que por si só já vem me falar, Dolane, durou tanto, durou 3 meses, 4 meses, durou mais, porque quem paciente de Botox, pelo menos ele vai vir para o seu consultório 2 vezes no ano, no mínimo, ou 3 vezes. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do efeito da toxina, então eu sou uma paciente que eu faço 3 vezes no ano, então de ter 4 em 4 meses, né? Eu faço toxina botulínica para não ficar marca, a gente trabalha com imagem, então, até para o paciente, né? Então a gente tem que estar bem para o paciente. Como é que eu vou vender um produto com a cara feia? Então eu tenho que estar bem. Então a gente também tem que se preocupar com a nossa aparência como profissional. Então eu faço sempre toxina em mim. Mas para mim, ela dura em média 4 meses, não, independente da marca. Não dura mais que isso. Eu faço muita careta. Vocês veem que eu estou fazendo careta. A doutora Irma que me perguntou, Elaine, também temos que observar o tamanho da molécula, né? De 500 e 900. Isso confere. O peso molecular das toxinas, elas são bem parecidas. Se você pegar a tabela do peso molecular, elas giram em torno de 900 kilodaltons. A que tem um peso molecular mais leve é a Xelmin, porque ela não tem aquela proteína de toxina, aquela proteína em volta, ela só tem o coração da toxina, então que é a molécula ativa, então ela tem um peso mais leve, por isso que a gente sugere, a literatura sugere que ela faça um efeito mais rápido, mas que ela também passe um efeito mais rápido. E aí, na prática clínica, quando eu trabalho com Xelmin, eu boto um pouquinho menos de soro, eu coloco 1,8, 1,7, mas não dá para fazer um atendimento para 2 pacientes, porque eu não vou conseguir 50 unidades para os 2. Eu uso muito assim para fazer um bruxismo, para fazer, às vezes, um terço inferior da face. Eu fiz agora no Natal na minha irmã, eu fiz terço inferior dela com Xelmin, que é o que eu tinha no armário. E ficou muito bom, mas eu não pude colocar os 2 ml por questões de expertise clínica. Não é que está errado, tá, gente? É expertise clínica.
eu boto sempre 2,7, 2,8 para concentrar um pouquinho mais, para ele ter uma eficiência um pouco mais longa, porque é uma molécula muito pequena. E minha irmã tem essa questão do pescoço muito expressiva, ela tem muita tonicidade no masseter e no pescoço, ela tem muitas dores, eu faço nela por questão de dor. Então, eu precisava de uma quantidade um pouco maior e um pouquinho mais forte, a toxina, para durar um pouquinho mais, né? Então, eu fiz aqui no pescoço dela, fiz uma técnica de Nefertiti, mas não era nem questão estética, era questão mesmo de saúde dela, que o dentista tinha pedido. Eu sou muito expressiva, eu tenho uma musculatura muito forte, então, todos os meus músculos, eu achava lindo quando eu era criança fazer careta, e hoje eu falo que é horrível, né? Mas eu faço minha face toda. 50 unidades para mim não dá, eu gasto sempre 100, porque eu faço terço superior, eu tenho que fazer depressor do ângulo da boca, eu faço mentoniano, eu faço aqui um ângulo da mandíbula para aumentar um pouquinho essa marcação, porque o meu platismo é muito forte. E eu faço platismo, tá? E aí o que sobra, eu faço mesobotox em volta dos olhos, um pouco na bochecha para fechar poro, eu gosto de fazer com microagulhamento, aqui eu faço com agulha mesmo de Lebel, e um pouquinho aqui no colo. Eu não tenho um peito muito grande, então eu faço um pouco no colo. Mas aí eu gosto eu mesmo fazer minha aplicação. Então eu gosto bastante anestesia e aplico. Mas você pode fazer assim no seu paciente também. Aí cobraria ele um valor um pouco diferenciado. Não precisaria te cobrar R$ 2.600. Você poderia cobrar um valor, sei lá, 2.000. E aí você abriria um vidro de 100 unidades e faria full face nele. Entendeu? Por que acontece? A toxina botulínica, ela faz muita diferença para outros tratamentos. Então, o planejamento inteligente, quando a gente faz um planejamento olhando o paciente como um todo, e você planejar, não, olha, eu só vou cobrar 50, ok. Mas se você vê, olha, fulana, você precisa um pouco fazer um pescoço, você precisa fazer um ângulo de mandíbula, vamos fazer um pouco mais, eu te cobro um valor diferenciado, e eu faço um vidro inteiro, e você vai sair muito melhor. E aí você faz tudo, e aí depois você vê se ele precisa de um tratamento, fazer um preenchimento de mandíbula, fazer um preenchimento da marca de marionete, e aí você consegue vender outros tratamentos. Mas se você está começando, se você é um profissional que está ainda iniciando a sua carreira na harmonização facial, na estética avançada, ainda, olha, não domino isso tudo bem, não tem problema. Foca em gastar com 50 unidades para um paciente, faz aquele planejamento financeiro que eu te falei, coloca tudo no papel, o que tu vai gastar de produto. Se vocês quiserem, eu posso até colocar a minha listinha do que eu gasto. Eu dou um print na minha tabela, não com preço, porque cada cidade vai ter um preço para vocês. Mas eu posso colocar o que a gente usa. Seringa de insulina, seringa de 3 ml. Vocês querem que eu coloque? Eu coloco para vocês a minha listinha. E a partir daí, se vocês quiserem, eu coloco. Só vocês falarem para mim. E aí, a partir daí, você vai ver o que você gasta, acrescenta 35% desse valor do material que você vai usar. Aí, desse valor final, você acrescenta o seu lucro, que aí você vai ver de acordo com a sua região, tá? E aí, digamos, esses 35%, gasto que você gastou com esses 35% na tua planilha do Excel, tu não pode mexer. Esse valor você vai usar para comprar outro produto, para fazer o giro do teu consultório. Você pode também pegar o valor total, não, olha, eu só vou tirar 10% para mim, o resto eu vou reinvestir. Eu faço isso. Eu não tiro muito, eu reinvisto, porque eu reinvisto em tráfego, eu reinvisto em marketing, eu reinvisto em compra de outros produtos para agregar, entendeu? Então, assim, o valor que eu tiro para mim, por exemplo, da toxina nem é muito, eu tiro muito pouco. Eu prefiro tirar de uns tratamentos com um ticket um pouco maior, que aí você vai calcular. Mas aí você tem que ser honesta. É nosso lado empresarial, tá? Mas eu, quando comecei, eu perdi muito dinheiro, porque eu calculava tudo errado, eu planejava errado, e eu não fazia o planejamento de 50 unidades com o paciente, eu já cheguei a ter que abrir mais um vidro para atender o paciente ficar satisfeito. Eu lembro quando eu atendi um homem uma vez, e ele tinha muita ruga, e isso não estava no contrato, então isso tem que estar no contrato, gente. Olha, o atendimento tem que estar com 50 unidades. Então, porque senão a gente acaba perdendo dinheiro. O doutor Carlos está falando aqui, tem uma dúvida. No caso, você acha melhor fazer botox e depois fazer os fios de sustentação? Vai depender muito do perfil do seu paciente. Eu gosto sempre de começar o meu atendimento com a toxina,
tá? Eu faço assim, o paciente vem para fazer um full face, né? Eu olho ele como um todo. Aí, quando ele nunca fez nada, aquele paciente ainda que está temoroso, a toxina quebra ele, faz ele ganhar confiança em você, faz ele ganhar confiança no atendimento estético. O fio dos procedimentos, ele é o mais invasivo. Então, ele não vai ter o resultado na hora, ele fica com o rosto, dependendo de onde você aplica, ele fica com o rosto, incomoda. Estou falando fio de sustentação, não liso, né? É uma técnica que você tem que ter uma expertise muito alta para o fio não dar extrusão. Então, a expectativa do paciente tem que estar muito alinhada com o que você vai entregar, a área que você vai entregar. Então, eu gosto muito de começar com a toxina. Então, eu faço a toxina, eu relaxo aquela musculatura. Por exemplo, eu não sei onde você pensou em fazer fios, mas, por exemplo, fazer um ângulo de mandíbula. Normalmente, o paciente que não tem esse ângulo bem definido, eu falei na semana passada na técnica de Nefertiti, né? É porque ele normalmente, ou ele tem muita papada, ou ele tem essa musculatura muito forte. Às vezes até os dois. Quando você faz a técnica de Nefertiti, você bota um pouco aqui no platismo, alguns pontos aqui, não é para pegar nenhuma seta, é para pegar realmente a inserção do platismo aqui no ângulo da mandíbula. Você já faz esse caimento da mandíbula. E aí, 15 dias depois, ele volta para a tua revisão. Ela já ficou diferente, o paciente, seja homem, seja mulher, já ficou diferente, já ficou com uma musculatura relaxada. Se você fez também no terço superior, já ficou mais com um olhar diferente, já ganhou a confiança dele, aí você fala, poxa, vamos fazer uma tração aqui para a gente puxar mais, fazer um ângulo de mandíbula, e aí você consegue vender um tratamento mais invasivo, entendeu? A Regina, homem com 50 unidades não é o suficiente, sempre reclama que não dura ou que não paralisou bem. Olha, é suficiente sim, aí você tem que focar no seu planejamento, tá? Eu faço homens que dá 50 unidades muito bem. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai focar, foi o que eu falei lá no começo da live, aonde é pior nesse paciente. É onde a glabela? Então é ali que tu vai pesar a mão. Então, geralmente, para paralisar uma glabela, quando a pessoa tem uma glabela muito forte, eu gasto 20 unidades para paralisar uma glabela. Eu vejo, aí o que tem? Aí outras coisas que estão envolvidas. Ângulo de agulha, o alvo do músculo, por exemplo, para parar o corrugador, você não precisa vir para cá. Quanto mais você vem para cá, maior o risco de pitose. Você tem que focar na cabeça do corrugador. Então, o alvo e a dose. Esses são os dois pontos mais importantes do seu planejamento inteligente, entendeu? Então, na hora que você vai fazer um planejamento, você tem que pensar muito bem aonde você está aplicando. Então, se você coloca, digamos, 10 unidades aqui, 10 unidades aqui, ou às vezes até menos, botar 8 e um pouquinho aqui no corrugador, no corrugador, você não precisa, né? O próximo, porque o corrugador é o mais forte, entendeu? O próximo, ele só puxa para baixo. Você tem que paralisar o corrugador. Então, eu vejo isso muito errado. Às vezes o profissional coloca o ponto lá em cima, não coloca na cabeça, tá? Então, se você botar o alvo certo, a dose certa, você vai paralisar. A testa, se você pegar o artigo do Cotofono para olhar, você não precisa de encher de ponto na testa. Se você focar poucos pontos, testa no máximo 2 unidades. 2 unidades é no máximo, é de 1 a 2 unidades na testa. O lance é você distribuir bem, pensando no halo de ação da toxina botulínica. Se você pegar o artigo do Cotofano, que agora ele até atualizou a forma de aplicar na linha C, né? Fazer um zigue-zague na linha C, 90 graus, aplicando 2 unidades por ponto, você vai paralisar o teste do teu paciente. Aí, por exemplo, normalmente um homem vem muito corrugador, né? Muito braba a glabela. E aí você vai otimizar suas unidades, vai sobrar um pouco mais para fazer seus olhos. Você aplica 90 graus. Eu vejo assim, o orbicular dos olhos, ele tem 2 centímetros de largura. Eu vejo profissional colocar a ponta de fora. Tu não tá pegando o orbicular dos olhos. Eu vejo profissional fazer uma linha reta, colocar o orbicular dos olhos aqui. Aí pega o zigomático maior, pega o zigomático menor. Não pega o orbicular dos olhos. Então, isso tudo está envolvido no planejamento inteligente. Então, a gente tem que planejar. Olha, no atendimento é a pior coisa que tem. É o que mais demora. Aplicar é rápido. Diluir é rápido. O que demora é fazer
todo esse tratamento com o paciente, tira foto, e eu anoto tudo. Eu vou lá para o meu papelzinho, meu mapa, e anoto, apago com carinho. Geralmente eu escrevo a lápis, eu apago, reaplico, redistribuo, faço ponto, faço aula de ação, faço as linhas de segurança. Então, não é porque eu já aplico há muitos anos, eu deixo de fazer nenhuma dessas. Tudo que eu ensino aqui é o que eu faço no meu campo de batalha, é o que eu faço no meu consultório, porque eu ensino para vocês, é porque dá certo. Tá? Agora dá para fazer 50 unidades sim no homem, tá? Tranquilo. Às vezes a gente não sobra muito para revisão, às vezes acontece isso. Às vezes eu consigo deixar 2, 3 unidades para revisão. Mas é o que eu falei, hoje em dia eu já faço um planejamento tão bem feito que eu raramente faço revisão. Eu tenho pacientes que vêm de Friburgo, uma região serrana, né? Eu morava lá, e vão para lá para fazer arqueamento de sobrancelha, e elas já sabem que elas não vão voltar para fazer 15 dias depois da revisão, né? Porque são 3 horas de carro. E elas normalmente ficam super felizes, mas eu faço planejamento, uso o finger test, a gente planeja muito bem, eu já tenho o mapa das outras aplicações dela, eu já conheço como é que elas gostam, e elas ficam super satisfeitas, mesmo fazendo arqueamento de sobrancelha, e fica tudo bem, tá? O Dr. Carlos aqui, ó, muitos profissionais acabam perdendo o resultado por não saber fazer uma boa apalpação da musculatura. Digo ápice muscular. Tem que sentir o músculo, não tem outra forma. Concordo com você, doutor Carlos, concordo 100%. As pessoas têm medo, os profissionais têm medo de palpar. Assim, eu sou biomédica, então o dentista acaba tendo essa expertise facial um pouco maior, mas não é porque eu não sou dentista, eu deixei isso esse meu calcanhar de Aquiles de me atrapalhar, não. Eu fui estudar mais. Eu peguei o livro de anatomia, fui estudar, fui pegar palpação, fui pegar mímica facial, fui pegar um livro de mímica facial quando eu estava aprendendo, fui estudar mais. Então, a gente tem que pegar o nosso problema e transformar na solução. Pipoca não tem perna e pula, né? Então, a gente tem que pular. Então, hoje, nós biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, a gente não deixa nada a desejar, nenhum cirurgião plástico, nenhum médico está no mercado. Nós somos tão bons, ou alguns até melhores do que esses profissionais. O que diferencia hoje você deles é o quanto eles estudaram. Então, assim, o que você quer realmente ser um expert? O que você quer? Então, a gente tem que botar assim, metas na nossa vida. Então, olha, eu sempre gostei muito da harmonização facial. Eu trabalho com estética avançada, dou aula de tudo, mas minha paixão é a face. Eu amo trabalhar com face. Então, eu me especializei muito em toxina botulínica, eu me especializei muito em preenchedores, em fios, em bioestimuladores. Eu fui a primeira a dar curso de bioestimulador no Rio de Janeiro. Eu fui a primeira a dar curso de Sculptra no Rio, quando ninguém nem dava curso. Então, assim, eu nunca deixei me abalar. Eu sou biomédico, não, dei muito curso para médico, dei muito curso para dentista, muito mesmo, só que eles normalmente não divulgam, né? É uma classe que eles não divulgam, mas assim, a gente não pode se sentir menosprezado, a gente tem que correr atrás, tá? Então, corra atrás do seu sonho, o que você realmente quer, e a gente é capaz, assim, começa devagarzinho, tá com inseguro? Começa na mãe, começa no primo, começa no marido, marca, palpa, tá com dúvida, faz a marcação, manda foto para mim, olha, Elaine, eu tô na dúvida, sabe? Meus alunos, eu tenho as mentorias, sabe? Poxa, manda para mim, todo dia eu abro caixinha de mentoria, gente, vocês podem mandar dúvida, eu tenho prazer de responder todo mundo. Então, assim, é assim que a gente vai aprendendo, e para mim também é bom, que eu vou aprendendo com vocês, que a gente é uma troca aqui, hoje eu tô ensinando, mas amanhã hoje vocês são meus colegas de profissão. Tá bom? Mas aí, qualquer dúvida, qualquer informação, pode mandar aqui que eu vou estar sempre aqui respondendo vocês, tá bom? Olha, um beijo, boa noite, obrigada pela audiência, obrigada pela paciência, e qualquer dúvida me manda no Stories, tá bom? Lá no Direct, tá? Todo dia, mentoria free. Ah, que bom que você está aprendendo isso aí, eu quero você do outro lado comigo, se tornando um expert, e crescendo junto. Quando você tiver um paciente, for atender, me manda. Eu quero o feedback de vocês sempre, sempre. Para mim é muito importante. Eu estou aqui para vocês. Não é para mim, eu estou aqui para vocês. Eu quero realmente todo mundo junto, a gente se tornar. Tá? Os biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros. Nós somos uma classe que juntas cada vez estaremos mais fortes, tá? Um beijo grande para todo mundo. A gente se vê na quinta-feira, às 8 da noite, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.